Quando eu e Pamela chegamos aqui no Brasil, eu não imaginava como ia ser difícil. E nem imaginava quanto tempo ia levar, porque eu achava que eu podia vir aqui, cumprir o que Deus falou lá na Lagoa, lá no Nevasco, em 5 anos, assim, mobilizar e ir embora para onde eu queria ir mesmo. Só que a história foi outra. Era primavera, estava nevando ainda. Eu estava sentado do lado de uma lagoa, com aquele nevasco de primavera, sem vento, um silêncio. E Deus me falou naquele dia que eu ia casar com Pamela, que eu gostei bastante, né? E me falou também que eu iria para a América Latina, não tinha Brasil especificamente. Finalmente um dia eu disse, não sei, mas estou achando que Deus está dizendo Brasil. E ela disse, aqui é a Lívia. E eu estava sentindo a mesma coisa. Aí que nasceu a ideia. E dentro de 4 ou 5 meses já estávamos aqui. Está sobrevoando o Amazonas e eu estou lá olhando pela janela e eu estava pensando, nossa, não tem visto, não fala português, não conhece ninguém no Brasil. Eu tinha $6 no pulso e se eles fizerem uma pergunta na fronteira não vão nos deixar entrar, e eu estou lá preocupado. Quando me olhou, disse, parece que você está meio tenso, o que é? Eu disse, aí eu comecei a falar as coisas, aí ela me olhou e disse, mas Deus vai suprir ou não? E eu disse, vai, né? Ela disse, então, voltou a ler o livro dela. Ela tinha mais fé que eu. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, foi onde tudo começou. Em 1975, Jim e Pamela chegaram dos Estados Unidos aqui para começar Jovens com uma Missão no Brasil. Jocum praticamente era uma ideia que a maioria das pessoas não conhecia. Eu não conhecia. A Jocum não existia. Era aqui esse lugar, mato, apenas mato, não tinha nada e uma visão que eu fico me perguntando hoje, será que alguém sabia qual era essa visão? A visão é fazer do brasileiro também um missionário às nações. Esta era a visão do Jim e que ele gradativamente foi incutindo na mente daqueles primeiros que toparam andar com ele. Eu tinha 24, o Pamela tinha 21 e a gente falava, tem paz, mas não estão aqui. Eles estão nos Estados Unidos, nós somos missionários. Com quem? Jovens com uma Missão, só que a gente estava falando inglês, né? Porque
nem falávamos português ainda, falava Youth with a Mission. Nunca ouvi falar. É um segredo muito bem guardado. E o que vocês querem fazer aqui? Nós queremos mobilizar e treinar jovens para participar em evangelismo mundial. Jovens brasileiros? É o tipo que tem por aqui, né? Vai ter rapazes e moças? Deus os fez, homem e mulher, né? Acho que é o jeito. E quanto é que vai pagar? Não, eu acho que você não entendeu. Nós não queremos empregados, nós queremos irmãos que ficam ombro a ombro, em igualdade, para lutar pelas nações. Então todo mundo vai viver por fé. Eu fiz parte da equipe que viu isso tudo acontecer. Ninguém me contou, eu vi. Eu vi quando nós não tínhamos nada, quando nós não tínhamos café da manhã, quando nós não tínhamos dinheiro para pagar o ônibus e caminhamos 16 quilômetros para evangelizar, 8 quilômetros para ir, 8 quilômetros para voltar, para fazer evangelismo em determinadas áreas da periferia de Belo Horizonte. Não tínhamos dinheiro, às vezes não tinha nem ônibus indo para aquelas localidades. Eu vi tudo isso e eu vi quando a igreja começou a acreditar em nós. Começou a ver que sim, havia a possibilidade de enviar jovens brasileiros para as nações. E aí nós começamos com a nossa primeira equipe em 1988. Foi a equipe que foi para a África, para São Tomé e Príncipe. E depois outras e outras e outras que somaram-se e depois multiplicaram-se. E hoje a gente nem sabe exatamente quantos nós somos por aí afora. Mas começamos assim, bem pequenininhos, com bem pouco. E ainda somos pequenininhos, mas já conseguimos alguma coisa e temos muito pela frente. Aí ficamos num período onde a gente evangelizava a tarde toda, todos os dias, no Parque Municipal. Trazia quem aceitava Jesus e tal, às vezes trazia para casa. Era uma loucura, né? Mas muito evangelismo, muita dinâmica disso, porque na verdade as igrejas não nos aceitavam ainda, não conseguiam decifrar o que a gente seria. Minha história com o Jocum começou em 1977. Eu morava na cidade de Mariana, quando duas jovens da Jocum foram visitar e evangelizar as casas em Mariana. Então elas encontraram minha casa, bateram na porta, ninguém atendeu, bateram de novo, não atenderam. Quando elas já estavam desistindo, elas ouviram um choro. E quando elas voltaram atrás, arrombaram a porta, e me encontraram e encontraram a minha irmã Graça. Nós estávamos lá, toda suja, cheia de piolhos, cheias de feridas, e aquelas duas moças, elas cuidaram de nós. E elas ficaram um tempo ali, na casa com a gente, até que meu pai chegou, depois de 3 dias. Meu pai chegou em casa. Nessa época eu tinha 4 anos de idade. Então elas cuidaram de nós. Célia, a outra moça eu não me lembro o nome. Célia era irmã de Jeriel. Então eles tinham uma base em Ouro Preto. Então eles estavam trabalhando com evangelismo de casa em casa. E quando elas cuidaram de nós, elas perguntaram ao meu pai se queria ficar conosco ou não.
E aí meu pai falou, não, se vocês quiserem, pode levar. Então elas nos levaram para a base de Ouro Preto e ali começaram a cuidar de nós. Até que o Jimmy chegou para visitar a base e eles perguntaram, o Geriel perguntou se poderia ficar conosco. E o Jimmy comentou para eles, mas vocês não têm nem comida, como é que vocês vão dar conta? E eles falaram, o mesmo Deus que cuida de nós vai cuidar delas também. E começou a nossa história aí, com a Jocum. Então esse tempo, nós ficamos um tempo ali em Ouro Preto, com a base, depois viemos para Belo Horizonte, onde começou todo o trabalho com o orfanato. E ali começou a nossa história. Na Jocum nós conhecemos o Senhor, conhecemos a Deus, né? E começamos a aprender, a nos relacionar mais com Deus, a conhecer a Deus, a ouvir Deus e fazer Deus conhecido. Em 1984, no Brasil, na base de Contagem, aprendemos português, assim, mais ou menos, né? Aculturamos, assim, os costumes brasileiros e continuamos orando. Deus, o que o Senhor tem para nós? E foi muito claro que Deus realmente estava falando sobre essa questão de crianças em situação de risco. E, na época, a categoria mais, assim, claro de crianças em situação de risco no Brasil eram as crianças de rua, que viviam assim em bandos, em gangues, nas ruas, no centro de Belo Horizonte e nos outros grandes centros. Então levantamos, assim, montamos uma pequena equipe, né? Oramos juntamente com a liderança da base, formamos essa equipe e fomos indo para as ruas. A gente não tinha uma casa ainda no centro, a gente morava na base de Contagem, pegávamos assim um sanduíche para comer na hora de almoço, a gente tinha muito pouco dinheiro, pegamos ônibus 1 hora indo para centro, aí sentamos, né, na rua, nas praças, como os meninos de rua. Jocum para mim foi, quando eu cheguei aqui com 14 anos, eu não tinha esperança de nada. Foi aonde que as pessoas me acolheram, cuidaram de mim, me ensinaram tudo que eu sei hoje sobre Deus, sobre tudo que eu tenho aprendido, sobre o meu caráter, sobre a minha formação. Então realmente aqui foi a minha família durante esses 10 anos e continua sendo até hoje. Então foi uma bênção na minha vida. Tudo aquilo que eles me ensinaram, hoje eu quero passar para as outras pessoas também. Já sabia que ia atrair jovens, que todo lugar que tínhamos falado eles se apresentavam querendo fazer missões. Era mais uma falta de tradição no Brasil, não era o costume brasileiro fazer missões, não tinha isso. Então foi um longo caminho, realmente só pegou mesmo. O que aconteceu é que os jocumeiros que vinham naqueles primeiros anos eram muito dispostos a fazer sacrifício e saíam muito em equipe. Eu lembro de equipes que muitas vezes saíram de Contagem pegando carona nas estradas para chegar até o destino para fazer o prático daquelas escolas. Então a gente presenciou muitos milagres assim. E a gente pensa assim, hoje é tão fácil as coisas, mas quando a gente lembra dessas experiências, a gente pensa assim, nós éramos alegres e felizes e não sabíamos, porque a gente dependia muito mais, parece, da provisão de Deus, e nós vimos muitos milagres. Porque os nossos inícios aqui na região amazônica, em Belém, quando o Jimmy vinha para cá para nos visitar, como sonhávamos juntos. Às vezes a gente saía para pescar, a gente ia ali pescando, a gente começava a sonhar como é que nós queríamos ver a região amazônica, como é que nós queríamos ver o mundo, como é que nós queríamos ver o Brasil. E através daqueles sonhos, de buscar entender o coração de Deus, nós começamos a nos mover em tudo aquilo que foi
pioneirismo no Brasil, na região amazônica, no Nordeste e depois para o mundo como nós vemos hoje. Certo dia, eu e o Daniel fomos caçar e saímos bem cedo, num domingo. Estava uma escassez de caça, né? E nós oramos pedindo para Deus nos dar uma caça para a gente poder dividir com os índios, né? Mas já tínhamos caminhado uns 20 minutos, mas quando eu andei um pouco mais à frente, eu levantei a calça e já estava lá a marca das presas da cobra, ela tinha me picado. E aí eu me desesperei, gritei, falei, Daniel, volta, porque a cobra me picou, já estava sangrando. E ele falou, não, mas não tinha cobra aí não. Foi muito difícil. E todos falavam assim, a sua mulher vai morrer e seus 2 cachorros também vão morrer. E aí o que nós podíamos fazer era orar, né? Para Deus nos livrar. Nós não tínhamos nada. Nada de material, nenhum socorro, só Deus. Nem rádio de comunicação tínhamos. Aliás, nem mantenedores nós tínhamos. Tudo era pela fé. Estar na aldeia era um passo muito grande de fé. Porque a gente só dependia dele. Então, os índios falaram assim, Daniel, você vai perder a sua mulher e seus 2 cachorros. E eu comecei a falar com Deus. Falei, Deus, será que eu me esforcei o suficiente para aprender essa língua? Será que eu amei esse povo mesmo? Porque se eu morrer hoje, eu quero saber se eu te agradei de verdade. Enquanto eu falava com Deus, eu senti um calor subindo na perna onde foi picada e eu pensava que o veneno estava espalhando. E eu senti algo assim, sobrenatural. Eu me sentia muito acompanhada, mas não tinha ninguém lá. Eu sabia que tinha anjos aí. Ele estava aí. O Senhor estava aí. Eu senti como se uma mão estivesse tocando na minha perna, mas não tinha ninguém comigo. E naquele momento eu tinha certeza que eu estava sendo curada. E eu fui tão cheia de Deus, fiquei tão cheia do Espírito Santo, que eu saltei de lá e fui na cozinha. Falei, Daniel, que abriu a porta mesmo para a conversão dos manauás, foi eles verem, né, esse milagre da minha cura da picada de cobra. Naqueles primeiros anos, ninguém entendia direito. Só os jovens que entendiam. A igreja, os pastores, tudo não compreendia muito o que a gente queria fazer. Mas eu achava importante formar naqueles anos uma tradição brasileira de missões. Então eu não estava ansioso a ter muitos estrangeiros. Eu queria que o Brasil se tornasse
uma fonte de missionários para o mundo. Estávamos sentados no chão, olhando o mapa da região amazônica e empolgados, onde queríamos alcançar, o que nós queríamos fazer. Eu lembro que o Loren passou por trás de nós e fez uma pergunta. Ele disse assim: e depois que vocês ganharem toda a região amazônica, o que vocês já vão fazer? Qual é o próximo projeto? E a gente falou: mas tem muita coisa para fazer. E parecia grande, né? A região, parecia grande o desafio, mas conseguimos, né, multiplicar o trabalho com ribeirinhos e principalmente com índios, que era o nosso alvo de alcançar os povos não alcançados, né? Começamos os trabalhos de pioneirismo na área de desenvolvimento comunitário, Morro do Borel, que se tornou modelo e piloto, Morro de Santa Marta, Parada de Lucas, Complexo do Alemão e outras atividades em favelas ali da comunidade. Foram sempre trabalhos ousados que se tornaram modelos para várias outras iniciativas de desenvolvimento comunitário. Eu vejo Jocum dentro de um tempo, uma linha de tempo, em que a igreja está realmente trazendo o Senhor de volta. E nós fazemos parte dessa convocação. E tudo que fazemos é em memória dele até que ele volte. Então essa é a nossa incumbência. Eu vejo Jocum assim. O que é que a igreja admira e o que é que faz um impacto na vida dos crentes? Ver os Jocumês na rua, ganhando almas, né? O nosso lema é alcançar os perdidos. O propósito da Jocum, os dois propósitos específicos dentro da igreja, visar a unidade do corpo de Cristo. Isso quer dizer, temos que fazer tudo junto com a igreja para estar junto em unidade, e lá fora é visar o alcance aos perdidos. Então é o nosso lema de estar sempre indo em qualquer boca, porque os perdidos são a prioridade para se reconciliar com o Senhor. Eu acho que tem de Jocum agora que tinha naquela época era a mesma coisa, de ouvir Deus e obedecer. Não foi nem escolha, eu não tinha escolha se eu ia. Né? Parece muito tipo espiritual, mas não era escolha. Você conhece Deus, você vai obedecer. Acho que até hoje todo mundo está fazendo isso, né?
nossas para o Brasil, outras pessoas recebendo chamados novos, tudo me enche de muita satisfação. E sempre vale a pena obedecer ao Senhor. Para mim, Jocum significa pioneirismo. Jocum para mim é você poder usar todos os seus dons, aquilo que Deus te chamou para ser, na verdade. Jocum para mim é um trampolim para as nações. Jocum é a oportunidade de me lançar e viver a vontade de Deus. Jocum para mim é transformação. Jocum para mim é... Eu posso resumir em uma palavra: renúncia. A Jocum para mim é vida em movimento. Jocum para mim é vidas mudadas. A Jocum para mim é relacionamento com Deus e intimidade. Dentro de Jocum eu encontrei meu chamado, Jocum me lançou para as nações. Que eu encontrei meu propósito de vida. A Jocum para mim é uma ponte. Jocum para mim é oportunidade. Jocum para mim é uma incubadora de sonhos. Jocum para mim é liberdade de expressão. Jocum para mim é motivação. Jocum para mim é transformação de vida e de caráter. Jocum para mim é um meio de curar e de restaurar pessoas para ser tudo aquilo que Deus sempre sonhou. Jocum foi a plataforma para mim exercer o meu chamado em Deus. Jocum para mim é um lugar onde a gente se descobre, onde Deus revela quem nós somos. Jocum para mim é inclusão. Jocum para mim é família de Deus. A história da Jocum foi assim, aconteceu na vida do Borel e aconteceu na vida da Cristiane. Mudou a história do Borel e mudou a história da Cristiane também. Jocum para mim é Jesus, né? Jocum para mim é a resposta do meu chamado. Jocum para mim é uma comunidade vivendo os sonhos de Deus. Jocum para mim é pioneirismo.